Olá, seja bem-vindo ao Expresso Alerta Mistério. Um dos acidentes mais macabros da história do transporte rodoviário. Por que existe uma mística tão grande com relação a esta fatalidade que deixou 42 vítimas fatais? Como que depois de um sinistro, uma história macabra acaba surgindo? Hoje você vai ver os mistérios envolvendo o acidente com o ônibus da aviação Itapemirim há 20 anos atrás e a mística por trás do carro 5813. Está no ar o Expresso Alerta Mistério. « 2024 marca a data de 20 anos de um dos mais trágicos acidentes do transporte rodoviário do Brasil. Um caso terrível, envolvendo um ônibus da extinta aviação Itapemirim, considerado um dos piores e mais macabros acidentes da história do nosso país, ficando marcado na história e servindo até hoje como parâmetro para outras ocorrências. Tudo começou na madrugada de 21 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, época de carnaval. As viagens de ônibus em todo o Brasil estavam em alta devido às festividades. Por ser uma sexta-feira, muitas pessoas queriam aproveitar o fim de semana para viajar e curtir a folia. Mas um fim de semana que parecia ser de alegrias, acabou se tornando um pesadelo. A soma de todos os azares possíveis se uniram e resultaram num raio fulminante em cima de um ônibus da Itapemirim. O clima era de azar e medo, mesmo não sendo uma sexta-feira 13. Atrás da polícia, viemos até o local, ninguém via nada. Quando o corpo de bombeiros chegou, já era mais de 8 horas da manhã, foi que identificou que tinha um ônibus lá embaixo. Nossa jornada começa no Ceará. O veículo da aviação Itapemirim, de prefixo 40229, um monobloco Mercedes-Benz do modelo O400 RSD, partia de Fortaleza rumo a Salvador, na Bahia. Não era um ônibus velho, pelo contrário, era um ônibus com pouco tempo de uso, cerca de 8 anos. O serviço oferecido era o Starbus, um dos mais completos da empresa. Na noite daquela sexta-feira, 42 pessoas deixavam a capital cearense rumo à capital baiana, na expectativa de encontrar amigos e parentes no destino. O destino, no entanto, não foi completado. Eu era capitão, comandava a guarnição, os bombeiros de Iguatu, e ao chegar no local a gente não se deparou com absolutamente nada, ou seja, o ônibus estava completamente submerso. Após os meus bombeiros fazerem os primeiros mergulhos, foi que a gente realmente constatou que o ônibus estava ali e tinham muitas pessoas mortas naquele local. Por incrível que pareça, o acidente não foi causado por falha mecânica, já que na época, a manutenção da Itapemirim era uma das melhores do Brasil, com tecnologia de ponta. Devido a esse fator, causa estranheza este acidente ter ocorrido de uma forma tão trágica e tão impactante. Normalmente, acidentes deste tipo ocorrem por falha mecânica, pane seca, falta de freios ou quaisquer outros argumentos plausíveis. No caso deste ônibus da aviação Itapemirim, esses não foram os motivos que ocasionaram essa fatalidade. Muito pelo contrário, não há evidências nenhuma de que o acidente foi causado pelo ônibus. Porém, não é o mesmo que se pode dizer pela pista e pelo motorista. No caminho para Salvador, o veículo percorreu diversas estradas,
muitas delas em péssimo estado de conservação, com desníveis na pista, buracos e até crateras. Mas isso caiu por terra e não pôde ser usado como justificativa plausível, até porque, mesmo trafegando por estradas ruins, acidentes deste tipo nunca tinham ocorrido anteriormente, não somente na aviação Itapemirim, mas também em outras companhias de transporte. Sendo assim, no inquérito policial, uma conclusão foi trazida à tona. Acidentes, mesmo com o veículo trafegando em pistas ruins, sempre têm duas causas: ato inseguro ou condução insegura. O ato inseguro é a falha mecânica e a condução insegura é a falha humana. O segundo motivo de que o acidente foi causado por falha humana é o mais conivente. Infelizmente, ninguém a bordo daquele ônibus voltou para contar história e explicar como que tudo aconteceu. Porém, testemunhas que estavam trafegando na pista no mesmo momento do ônibus e que viram todo o desenrolar do acidente afirmam com veemência: a rodovia foi um dos principais motivos, havendo diversos problemas na pista, obrigando o motorista a andar em zigue-zague. Percorrendo uma estrada escura, sem sinalização e sem qualquer tipo de referência, o motorista acabou perdendo o controle da direção e o ônibus saiu da pista, rodou e caiu num açude, no município de Barro, já na divisa do Ceará com a Paraíba, próximo a Cajazeira. Percorrendo uma estrada escura, sem sinalização e sem qualquer tipo de referência, o motorista acabou perdendo o controle da direção e o ônibus saiu da pista, rodou e caiu num açude, no município de Barro, já na divisa do Ceará com a Paraíba, próximo a Cajazeiras. Quando o motorista viu que poderia ter reagido à situação precária da estrada, já era tarde demais. O controle do ônibus não estava mais em suas mãos. A queda na água do açude foi fatal naquela madrugada, matando os 42 passageiros a bordo, por asfixia e afogamento. Gritos, choros e muito desespero foram ouvidos de dentro daquele ônibus, nos minutos finais da vida de 42 pessoas. O coletivo, equipado com ar-condicionado, tinha janelas lacradas, o que não ajudou na saída das pessoas. Os martelinhos de emergência não funcionaram e o peso das pessoas no ônibus culminou no afundamento do coletivo. Nem é preciso muita imaginação para perceber o desespero dos passageiros a bordo daquele ônibus no momento do afundamento. Os ocupantes a bordo foram acordados no susto com a queda do coletivo. Por ter ocorrido de madrugada, a maioria das pessoas estava dormindo e acabaram sendo acordadas no susto. Isso contribuiu para que ninguém se salvasse. Com uma total escuridão e um corredor estreito, as pessoas foram jogadas uma sobre a outra, transformando aquela situação num caos generalizado, com ninguém sabendo o que fazer, gritando e implorando por socorro. A porta do ônibus ficou emperrada, o que impossibilitou qualquer chance de escapatória. A pressão da água e o isolamento das janelas dificultaram qualquer tipo de abertura, segundo os bombeiros. Olha, o que mais chocou foi porque a gente não imaginava que tinha naquele ônibus tanta gente, né? E falando da operação em si, que chocou também a gente bombeiro, é porque também tinha crianças. A gente resgatou pessoas onde estavam agarrados com seus filhos, com seus entes queridos, na possibilidade de salvá-los, né? O relatório da perícia na época afirma que muitos passageiros foram para a frente do ônibus, numa tentativa desesperada de sair daquela situação. Isso, no entanto, só piorou aquele caos, já que com todo o peso na parede dianteira do ônibus, junto à inclinação do coletivo, só contribuiu ainda mais para o afundamento. No inquérito policial, a falta de freio foi descartada, ainda mais com o veículo tendo 2 estágios do freio motor, freio a ar
e freio de mão, além da redução de marchas, ficando quase impossível ter sido uma falha mecânica. O freio só deixa de atuar quando a velocidade se torna criminosa, irresponsável e perigosa, quando, neste caso, se torna um ato de imprudência e desrespeito. Até hoje não se sabe a verdadeira história e a causa deste acidente, se tornando um grande mistério. O que se tem são relatos de pessoas que passavam pela região no mesmo momento em que o ônibus afundou no açude. Caminhoneiros e moradores do local que presenciaram o fato falam que o motorista do coletivo tentou desviar de alguns obstáculos na pista, não sabendo ao certo o que realmente seria. Outras hipóteses dizem que o motorista teve um ataque cardíaco. Cochilos ao volante, jornada excessiva de trabalho e excesso de velocidade foram relatados também, culminando na queda do ônibus naquele açude. Através de um feirante que vinha acompanhando o ônibus atrás, aí avisou no posto e o posto passou para a gente e a gente começou a correr atrás de saber o que tinha ocorrido, se era verdade, se não era. Pelo menos um alambrado de contenção, uma coisa assim, não temos. Aqui nós não temos nem o rosto. Você vê que está ali o memorial dos falecidos, levaram até a placa de bronze que tem ali, que eu vi agora, que até a placa de bronze que constava o nome de todos os falecidos, não tem mais, né? Aí aqui nós não temos uma limpeza, não temos um rosto, não temos nada. Segundo os bombeiros, o resgate dos corpos foi de extrema comoção, principalmente pelas pessoas que estavam no local do ocorrido, acompanhando o trabalho dos mergulhadores, já que haviam crianças a bordo daquele ônibus. Na época, uma força-tarefa entre polícia e bombeiros foi montada, na tentativa de entender os motivos daquele ocorrido. O acidente marcou tanto a cidade que o Carnaval em Barro foi suspenso e cancelado. Um luto oficial de 3 dias foi deflagrado. Considerado na história um dos acidentes mais sinistros, por todas as suas mortes e o seu cenário de desespero, ocorrido no salão de passageiros, aqueles minutos tenebrosos se tornaram o acidente mais macabro já ocorrido no Brasil com um ônibus e um dos piores em questão de mortes no transporte rodoviário. Com os corpos resgatados, o ônibus também foi retirado da água e é encaminhado para o pátio de manutenção da aviação Itapemirim. A empresa rapidamente retirou o veículo de circulação. De certa forma, esse acidente sujou o renomado nome da Itapemirim frente à mídia e à população. Na tentativa de apagar esse trecho de sua história, a empresa retirou a carroceria do ônibus, vendendo a mesma como sucata. O chassi e o motor, por não terem sofrido muitos danos, foram reaproveitados. E alguns anos depois, a alma do 402-29 foi encarroçada num ônibus mais novo, um Marco Polo Paradiso G6 1200, de prefixo 5813, do serviço Golden. Em outras palavras, a Itapemirim pegou um chassi de um ônibus antigo, dos anos 90, reformou ele, deu uma retificada e o colocou numa carroceria mais nova por cima. Até se comentava se o chassi do monobloco poderia ser retirado, por ser uma peça única. De um jeito ou de outro, a empresa conseguiu essa proeza. Atualmente, essa prática é proibida no Brasil, mas já foi feita muitas vezes por diversas empresas de ônibus no passado. O número 13, com a sexta-feira 13, que parecia ser mera coincidência, acabou se tornando algo real, que por anos atormentou passageiros da Itapemirim em todo o Brasil. A história, que até aqui já é macabra, fica ainda pior. Carro novo? Nem tanto. A placa do ônibus do acidente, MRD 4215, também foi reaproveitada no 5813, deixando no novo ônibus as marcas de um triste episódio da história do transporte brasileiro. As marcas de uma tragédia dessa proporção não se desfazem da noite para o dia. Já estando em circulação, o 5813 passou a compartilhar histórias misteriosas de medo e pânico. Motoristas
e funcionários da Itapemirim relataram por diversas vezes terem escutado dentro deste ônibus, principalmente no período noturno, gritos de desespero, de medo e de muito pânico. Gritos implorando por socorro de pessoas que saíram de casa para curtir uma viagem, mas que infelizmente acabaram não voltando. Por muito tempo, o ônibus foi rondado por essas lendas. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o 5813 foi baixado de circulação, servindo apenas como doador de peças para outros modelos. Durante um dos leilões realizados pela Itapemirim, na tentativa de pagar as dívidas e escapar da falência, seguindo os planos da recuperação judicial, lá em 2020, o 5813 foi vendido, já em estado praticamente de sucata. Após a venda, não se tem informações do que realmente foi feito com esse ônibus. A maioria dos relatos dão conta que o mesmo foi desmanchado. Atualmente, a aviação Itapemirim foi à falência e as linhas estão sendo operadas pela Suzantur por meio de arrendamento, através da nova Itapemirim. Até hoje, mistérios envolvendo o acidente de 2004 e o carro 5813 existem. Dificilmente haverão provas concretas, isso porque ninguém a bordo daquele ônibus voltou para contar história. E no caso do 5813, o veículo muito provavelmente já foi até desmanchado. O mistério vai seguir no ar, e nós vamos seguir na curiosidade de saber como que tudo isso aconteceu. Assim nós terminamos esta edição do Expresso Alerta, edição especial Mistério. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Na semana que vem, o Expresso Alerta volta com as principais notícias da semana no setor policial no mundo rodoviário. Não perca novos conteúdos aqui do nosso canal. E não perca também os conteúdos do canal Ingabus, o nosso segundo canal. Até a próxima. A gente se vê.